Dando início a mais uma aula da disciplina de Química e Fertilidade do Solo, do Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água, da UFES. Hoje, na aula 8, vamos estudar a respeito dos critérios de essencialidade dos nutrientes e os conceitos, alguns conceitos de fertilidade do solo. Nós classificamos os vários elementos químicos absorvidos pelas plantas em elementos essenciais ou nutrientes e também em elementos benéficos. Claro que a planta absorve também alguns elementos químicos que nem são nutrientes e nem são benéficos às plantas. A planta pode absorver elemento tóxico, como o alumínio, ela pode também absorver um elemento químico que nem é tóxico e nem é benéfico, mas estava lá no solo e a planta absorveu. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre que critérios a gente pode adotar para considerar se determinado elemento químico é ou não um elemento essencial ou benéfico às plantas. Aqui nós temos uma tabela que mostra a composição mineral de plantas. É claro que isso aqui são valores aproximados, de uma determinada espécie vegetal. Cada planta, ela tem a sua composição mineral específica. E essa composição mineral varia de acordo com a fertilidade do solo, no qual essa planta cresceu. Então, a composição mineral de uma planta, ela depende não somente da genética dessa planta, mas também do suprimento de nutrientes para essa planta. Então, se uma planta está crescendo em um solo pobre em ferro, essa planta também vai ter baixo teor de ferro. Se uma planta está crescendo em um solo com baixo teor de nitrogênio, essa planta também terá baixo teor de nitrogênio. Então, nós temos aqui nessa tabela uma tabela com resultados de análises químicas de uma planta, lembrando a vocês que a planta absorve outros elementos químicos, mas aqui nós listamos apenas aqueles elementos que são considerados essenciais às plantas. Então, a gente pode afirmar de antemão que todos os nutrientes são elementos químicos, mas nem todos os elementos químicos são nutrientes, tá certo? Todos os nutrientes são elementos químicos, mas nem todos os elementos químicos são nutrientes. Então, os nutrientes ou elementos essenciais às plantas, é bom que fique claro essa terminologia, a gente só fala de nutriente, aquele elemento químico essencial às plantas, certo? E aqui nós temos uma lista de 17 nutrientes. São 17 o número total de nutrientes considerados essenciais às plantas. Desses 17, nós temos aí várias classificações para eles. Nós temos, em primeiro lugar, esse grupo aqui, hidrogênio, carbono e oxigênio. Esses três elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, são a base da química orgânica. São a base da química orgânica de todos os seres vivos, e eles representam aí 95% da matéria seca das plantas. O hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Eles são provenientes da água e do ar. São provenientes da água e do ar. A água, a planta absorve por meio das raízes, então a água vem do solo e ela fornece hidrogênio e oxigênio. O CO2 ela absorve da atmosfera por meio dos estômatos, no processo de fotossíntese, e o oxigênio também ela absorve por meio das raízes. Então, observe que o espaço poroso do solo vai fornecer para as plantas água e oxigênio. Água e oxigênio. Não vá cometer o erro de achar que a planta respira pelas folhas.
As plantas não respiram pelas folhas, as plantas respiram pelas raízes. Então, as raízes, elas absorvem água e oxigênio. E pelas folhas, ela absorve o CO2 no processo de fotossíntese. Então, esses três elementos essenciais, carbono, hidrogênio e oxigênio, são essenciais não somente às plantas, mas todos os seres vivos. Eles são a base da química orgânica e nos vegetais representa 95% da matéria seca. Os outros 5% da matéria seca, ela é composta de nutrientes provenientes do solo. Esses nutrientes provenientes do solo são em número de 14. São 6 macronutrientes e 8 micronutrientes. Essa nomenclatura macronutrientes e micronutrientes não tem nada a ver com tamanho do átomo, com raio hidratado do átomo, não tem nada a ver com isso. Macronutrientes são nutrientes exigidos em grandes quantidades pelas plantas e micronutrientes são nutrientes exigidos em pequenas quantidades pelas plantas. Então, aqui nós temos na composição dessa matéria seca, concentração na matéria seca, dados aqui em gramas por quilo, dados em gramas por quilo. Se você quiser transformar em percentagem, é só dividir por 10. Então, aqui, ó, o oxigênio, 450 gramas por quilo. Você dividindo por 10, dá 45%. Então, 45% da matéria seca. Então, observe a magnitude desses números aí. Ó. A magnitude desses números. Então, aqui você tem, ó, 60, 450, 450. Quando vem para os macronutrientes, os números variam de 1 a 15. De 1 a 15. O nitrogênio, que é o nutriente acumulado em maior quantidade pelas culturas, aqui está um valor de 15. 15 ou 1,5%. Mas bem menor do que o hidrogênio, por exemplo. Né? Então, aqui você tem o nitrogênio e o potássio, que são os dois nutrientes acumulados em maiores quantidades pelas culturas. Para algumas culturas, o potássio ocupa o primeiro lugar. No caso de melão e bananeira, o potássio está em primeiro lugar, o nitrogênio em segundo, e depois vem os demais macronutrientes. O enxofre e o fósforo normalmente disputam entre si a penúltima e última colocação em termos de macronutrientes. E depois vem os micronutrientes. Os micronutrientes são nutrientes exigidos em pequenas quantidades pelas culturas. Observe a magnitude dos valores aqui, ó, tudo menor que 1. 0,1, 0,1, 0,050, 0,020. Molibdênio e níquel, esses são os micro dos micros, né? Os micro dos micros. Então, os nutrientes ou elementos essenciais das plantas, eles ocorrem no tecido vegetal em diferentes concentrações. Então, nós chamamos de macronutrientes, esses 6 aqui, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, e de micronutrientes, esses 8 aqui, cloro, ferro, manganês, boro, zinco, cobre, molibdênio e níquel. Se vocês observarem, porque esses resultados em termos de concentração, né, gramas por quilo, não levam em conta aí tem a questão da massa atômica, né? A massa atômica do elemento químico. Observe que o hidrogênio é 60 gramas por quilo, mas o hidrogênio é mais abundante do que qualquer outro. O hidrogênio é o átomo mais abundante na matéria seca. Então, para cada átomo de molibdênio e níquel, nós temos 60 milhões de átomos de hidrogênio, 40 milhões de átomos de carbono, 30 milhões de átomos de oxigênio, né? Então, é o número relativo de átomos em relação ao níquel. Então, você tem aí, ó, para cada átomo de molibdênio, você tem 1 milhão de átomos de nitrogênio. Então, quando você faz dessa forma, considerando a questão da molaridade, então aqui você tem a situação de
que você dá para ver a proporção entre eles, né? Observe que o enxofre é 30 mil átomos de enxofre para 1 de níquel, e o cloro, 3 mil, né? Então, ou seja, 10 vezes menos, 10 vezes menos. Então, isso é muito importante. Dentre os macronutrientes, ainda tem uma outra classificação, que é aquela que chama de macronutrientes primários e macronutrientes secundários. Os macronutrientes primários são os macronutrientes utilizados em grandes doses nas adubações, certo? Macronutrientes primários são macronutrientes utilizados em grandes doses, não é que eles são exigidos em grandes quantidades, né? São utilizados em grandes doses, nitrogênio, fósforo e potássio. E os macronutrientes secundários são macronutrientes utilizados em pequenas doses nas adubações. Destaca-se aqui o fósforo, porque o fósforo, embora dispute com o enxofre entre a penúltima e última colocação, em termos de quantidades acumuladas na planta, mas o fósforo é um macronutriente primário, porque nós utilizamos as adubações fosfatadas em grandes doses. Então, isso significa que, na prática, a planta não precisa de tanto fósforo assim, mas, na prática, a gente aplica fósforo em grandes doses. Isso acontece por causa da sorção de fósforo ao solo, que nós vamos estudar depois, tá certo? Então, macronutrientes primários e macronutrientes secundários têm a ver com quantidades utilizadas nas adubações, com as doses aplicadas. A classificação de macronutrientes e micronutrientes é com base nas quantidades exigidas pelas plantas ou acumuladas pelas plantas. E é interessante também observarmos que no solo, né, os macronutrientes no solo ocorrem em maiores concentrações e também no solo os micronutrientes ocorrem em menores concentrações, né? Também acompanha aí a questão da planta. Então, gente, todos os elementos essenciais são encontrados dentro da planta, mas nem todos os elementos encontrados dentro da planta são essenciais. As plantas, elas não têm aí uma seletividade dizendo para ela que só pode absorver elemento essencial. Não, ela absorve metais pesados, ela absorve elementos tóxicos aí, como sódio, alumínio, ela absorve outras coisas que tiver aí pelo solo. Ela absorve tudo. Agora, é importante a gente entender que, obrigatoriamente, todos os elementos essenciais, obrigatoriamente, têm que ser encontrados dentro da planta. Senão, não seria essencial. Esses macronutrientes, na análise foliar, quando a gente faz a avaliação do estado nutricional das plantas, faz a análise de tecido vegetal, os macronutrientes, normalmente, a concentração deles é expressa em gramas por quilo. Antigamente, utilizava-se muito percentagem, e às vezes até, na prática, na linguagem coloquial, a gente usa também a questão de percentagem. Mas, percentagem não é uma unidade do sistema internacional. Então, a gente usa gramas por quilo, para saber em percentagem, só dividir por 10. E no caso dos micronutrientes, são expressos na análise foliar em miligramas por quilo, ou ppm, em base de massa, né? Miligrama do nutriente por quilo de matéria seca, tá certo? Por quilo de matéria seca. A análise de tecido vegetal é feita na matéria seca. Todos os nutrientes são elementos químicos, mas nem todos os elementos químicos são nutrientes. É aquilo que a gente falou no início, tá certo? Então, quando a gente estiver falando, quando a gente estiver escrevendo, não vá chamar alumínio de nutriente e nem chame sódio de nutriente, porque sódio e alumínio são dois elementos químicos muito estudados na ciência do solo, mas eles não são nutrientes. Então, nunca chame sódio e nem
alumínio de nutrientes. São elementos químicos, mas não são nutrientes, tá bom? Quem chamar isso, quem dizer isso, até o final da disciplina, vai ficar reprovado, tá certo? Não pode cometer... Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Me tira uma dúvida, se o sódio aqui, ele não é considerado nutriente, por que, assim, na soma de base, a gente acrescenta ele na forma? Walter, eu não estou entendendo. Repita, por favor, a sua pergunta. Só um momento, deixa eu sair, só um momento. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que o sódio, quando ele aparece na análise química, sim, a gente soma ele na soma de base. certo. Por que isso acontece, já que ele não é um elemento essencial, não faz parte? Isso. Olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente calcula a soma de bases, considerando a soma do sódio, porque é importante, porque o sódio ele é um metal alcalino. E quanto maior a quantidade de sódio, cálcio, magnésio, potássio no solo, ou seja, quanto maior a saturação por bases, menor vai ser a saturação por alumínio. O sódio ele é muito importante aí na química do solo, para várias situações, como a gente já estudou aqui. Mas ele não é um elemento essencial às plantas. A gente estuda o sódio porque a gente viu a questão da PST, percentagem de sódio trocável, até acho que tinha uma questão na prova, solos sódicos, né, com PST igual ou superior a 15%, causa problema de dispersão de argilas e compactação do solo e problema de infiltração de água no solo, porque o sódio ele é dispersante. E a gente considera ele na soma da soma de bases, porque ele é importante, porque ele é um dos metais alcalinos e alcalino terroso. No caso do sódio, é metal alcalino. Sódio e potássio, metal alcalino, cálcio e magnésio, metal alcalino terroso. Então, a saturação por bases, quanto maior o valor dela, maior o pH e menor a saturação por alumínio. Então, é importante, sim, a gente considerar, principalmente em solos do semiárido, onde tem a presença de sódio. Lá no sul, no sudeste, na Amazônia, na grande parte aí da Amazônia, nos locais que chove muito, longe de litoral, longe de influência do mar, no cerrado, você quase não encontra sódio, praticamente é zero o resultado da análise química. Então, em alguns livros de fertilidade do solo, de escritores lá do Sudeste, eles nem colocam lá na fórmula o sódio, mas para o semiárido é importante, porque ele ocorre bastante em nossos solos. Então, a gente, quando estuda química do solo, a gente não estuda química do solo apenas visando a nutrição de plantas. A gente estuda a química do solo também visando todas as áreas da ciência do solo. A gênese, a gênese do solo, né? A pedologia, a física do solo, o manejo e por aí vai. Ok? Então, gente, nem sódio nem alumínio são nutrientes, são elementos químicos que ocorrem aí nos solos, muito importantes a gente estudar eles e tal, mas não são nutrientes. Outra coisa, não vá também cometer o erro de chamar enxofre de micronutriente, porque às vezes até tem livros aí que fala, né, estuda o enxofre junto com o micronutriente, não sei o quê, e alguns até cometem esse erro. E acontece que, alguns anos atrás, já faz bastante tempo, já faz muitos anos, em um congresso lá em Londrina, no Paraná, sobre enxofre e micronutrientes na agricultura. Foi uma reunião brasileira de fertilidade do solo. E lá nesse congresso, foi dada lá uma palestra do professor Malavolta, ele já faleceu, não é mais vivo, mas o professor Malavolta
talvez aí a maior autoridade em nutrição de plantas aqui no Brasil até hoje. E o professor Malavolta, depois da palestra, tem aquela parte de perguntas, e o estudante de pós-graduação, ele se levantou para fazer uma pergunta, e durante a pergunta chamou enxofre de micronutrientes. E o professor Malavolta deu uma chamada nele lá na frente de todo mundo e disse: ainda bem que você não foi meu aluno, está chamando enxofre de micronutriente. Ele ficou morrendo de vergonha, e a vergonha maior foi do professor dele, porque o orientador dele era lá de Viçosa, o professor Vitor Hugo, que é uma autoridade na área de fertilidade do solo e pesquisador da área de enxofre. E, quer dizer, o seu próprio aluno, orientado dele, chamar enxofre de micronutriente, então é vergonha dupla, né? Então, não vá cometer também esse erro de chamar enxofre de micronutriente, viu? Quando vocês acertam por aí afora, o crédito e o mérito é todo de vocês. Mas quando vocês erram em alguma coisa, aí a culpa é do professor Fábio. O povo vai perguntar: você pagou fertilidade com quem? Então, quer saber logo quem é o nome do professor de fertilidade, que é para botar a culpa todinha no professor. Mas é assim mesmo, a vida é assim. Então, gente, todos os nutrientes são elementos químicos, mas nem todos os elementos químicos são nutrientes. Para saber se determinado elemento químico pode ou não ser considerado nutriente, nós temos aí os chamados critérios de essencialidade, já estabelecidos desde 1939. São 3 os critérios de essencialidade. O primeiro... Pois não? Bom dia. Não, só pegando esse seu gancho aí do enxofre, né? Que você estava falando que tem gente que fala que ele é micronutriente, né? Eu fui para a defesa do amigo meu, defesa do TCC, e lá ele falou isso também, né? Aí eu, meu Deus do céu. Só que ele teve sorte, assim, porque não tinha ninguém da área e passou desapercebido. Aí ele teve passou sorte. Batido, né? Passou batido. E eu, meu Deus do céu, não acredito que eles não perceberam isso. O enxofre, como o enxofre, cálcio e magnésio, são utilizados em pequenas doses nas adubações. Então, eles são considerados macronutrientes secundários, mas não pode ser chamado de micronutrientes. E há quem também questione essa questão de macronutrientes secundários, porque a gente também vive numa época de muito mimimi, né? Tem gente que se ofende com tudo, né? É muito mimimi no meio do mundo, todo mundo se sente ofendido por tudo, ninguém pode ouvir nada. Aí tem gente que acha que dizer macronutriente secundário é preconceituoso, que essa palavra secundário ela é politicamente incorreta, né? Está dizendo que o cálcio, magnésio e enxofre tem uma importância secundária e tal, e não é isso. Essa questão de primário e secundário não é com base na importância, porque do ponto de vista fisiológico, todos os nutrientes são igualmente importantes, são igualmente essenciais. Não existe um nutriente mais essencial do que outro. Todos são igualmente essenciais. O que nós fazemos nessas classificações, elas são com base, a primeira de macro e de micronutrientes, é com base nas quantidades exigidas, nas quantidades acumuladas pelas plantas. E essa outra, de macronutrientes primários e secundários, ela é com base nas doses utilizadas nas adubações. Mas todos os nutrientes, do ponto de vista de fisiologia vegetal, todos são igualmente essenciais, igualmente importantes. Então, o primeiro critério de essencialidade aqui é o primeiro e mais importante, porque os outros dois já vamos dizer assim, uma derivação desse primeiro, é que na ausência do elemento, a planta não consegue completar seu ciclo de vida. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, se estiver faltando o elemento químico, a planta não completa o seu ciclo de vida. Então, ele é essencial, ele é vital. É uma coisa vital que é uma coisa que, na ausência dela, não tem a vida. Então, não completa o seu ciclo de vida na ausência do elemento. Mas por que esse elemento, a ausência dele não permite que a planta complete o seu ciclo de vida?
É porque a função que esse elemento desempenha na planta não pode ser totalmente substituída por outro elemento químico. Pode até ser que esse elemento seja substituído parcialmente por outro elemento químico, mas não pode ser totalmente substituída por outro elemento químico, porque tem alguma função, esse elemento químico ele está diretamente envolvido no metabolismo da planta ou fazendo parte, como componente de uma molécula essencial à planta. Por isso que ele é um elemento essencial, independentemente desse elemento químico melhorar alguma característica do solo e provocar algum benefício indireto. Então, o elemento essencial, ele faz parte de uma molécula essencial da planta ou está envolvido, no metabolismo da planta, desempenhando uma função que não pode ser, vamos dizer assim, totalmente substituído por outro elemento químico. Por isso que, na falta dele, a planta não consegue completar seu ciclo de vida. Outra coisa importante é que esses critérios, um elemento químico para ser considerado essencial, ele tem que ser essencial para todas as espécies, tem que ser essencial para todas as plantas. Ele não pode ser essencial apenas para umas espécies e outras não. Então, na literatura aí vocês vão ler, que a gente colocou para vocês, que vai ter o silício, por exemplo, ele é essencial para algumas plantas, mas para outras plantas não são. Então, aqui, para ser essencial, tem que ser para todas as espécies vegetais. Então, tem alguns elementos químicos que não passam nesse teste aí, desses 3 critérios de essencialidade para todas as espécies, mas eles causam benefícios diretos e indiretos às culturas. Então, nós chamamos eles de elementos benéficos. Elementos benéficos são aqueles elementos químicos que não passam nesses 3 critérios de essencialidade, mas eles causam algum benefício direto ou indireto em determinadas circunstâncias, para algumas espécies e outras não. Então, existe isso também. Por exemplo, no caso do cobalto, ele pode ajudar no crescimento e desenvolvimento de algumas espécies e outras não. O cobalto é muito importante para as bactérias, fixadoras de nitrogênio. Então, as plantas, que são hospedeiras dessas bactérias, leguminosas que são hospedeiras dessas bactérias, elas vão se beneficiar disso. Então, o cobalto ajuda a bactéria e a bactéria vai ajudar a planta. Então, indiretamente, o cobalto está causando benefícios, favorecendo a planta, de alguma forma. Então, ele pode ser considerado benéfico para essas espécies. A questão da substituição, um elemento pode ser considerado benéfico por substituir parcialmente, observe aqui o nome parcialmente, não pode ser totalmente. Se substituísse totalmente, então aquele elemento químico não seria essencial. Então, pode substituir parcialmente a função de elementos essenciais. O caso mais comum aqui é a questão do potássio ser substituído pelo sódio. Então, a substituição de potássio por sódio em funções relacionadas com o equilíbrio iônico interno das plantas. O potássio, nós vamos ver depois na aula de potássio, ele desempenha inúmeras funções dentro da planta, muitas funções dentro da planta, mas tem algumas dessas funções que podem ser desempenhadas pelo sódio. Então, em uma situação de deficiência de potássio, então o sódio pode ajudar a planta nessa manutenção do equilíbrio iônico interno das plantas, para que o número de cátions seja igual ao número de ânions. Então, isso é importante. Agora, se o solo, gente, tiver bom suprimento de potássio, se o solo não for deficiente em potássio,
ou se você adubar o solo com potássio, então esse sódio não vai causar benefício nenhum. O sódio ele pode também substituir o potássio na ativação da enzima ADP glucosa pirofosforilase. Eita, que nome difícil, né? Que atua na síntese de amido, né? No metabolismo aí de síntese de amido. Então, o sódio pode substituir aí o potássio na ativação dessa enzima. Inclusive, eu acompanhei um experimento alguns anos atrás, já faz bem 20 anos, quase 20 anos, eu acompanhei um experimento de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, um experimento de tese de doutorado há 20 anos atrás, inclusive de um professor aqui da UFESA. Na época ele não era professor, não, aqui da UFESA não, mas na época ele era estudante de pós-graduação lá de Campina Grande, e nós acompanhamos o experimento dele com a cultura do coco. O coqueiro foi plantado em uma areia quartzosa, em um neossolo quartzarênico, e esse neossolo quartzarênico é pobre em tudo, pobre em todos os nutrientes, inclusive muito pobre em potássio. E numa situação como essa, esse coqueiro era irrigado com uma água doce, com água de ótima qualidade, de uma lagoa que tinha perto, e essa água era de baixíssima salinidade. Então, esse experimento lá aplicava sal na água de irrigação para criar diferentes níveis de salinidade da água de irrigação. E o coqueiro sendo irrigado com essa água, né, com sal, né, foi comprado sal aqui em Mossoró, levou para lá, o experimento foi lá no Jiqui, na fazenda experimental da Imparne, lá em Parnamirim, na estação do Jiqui, e dissolveu-se o sal, né, na água de irrigação e irrigou o coco. Então, era 4 níveis de salinidade, e a gente observou que o sal, a adição de sal na água de irrigação ajudou, melhorou a produção, né, aumentou a produção do coqueiro. Então, o coqueiro, ele aguentou, né, um determinado nível, um aumento da salinidade da água de irrigação, ou seja, a água salina foi melhor do que a água sem sal da lagoa, né? Mas por que isso foi importante? Em primeiro lugar, aquele solo era uma areia quartzosa, então ele aguenta um pouquinho mais de sal. Então, se fosse um solo argiloso, como um solo de várzea, ali, como das várzeas de Souza, né, ou das várzeas de outro lugar, então tinha problema, porque solo argiloso e sal não dá certo, né? Tem muita dispersão de argila. E lá era um solo arenoso, era extremamente arenoso no solo quartzarênico. Em segundo lugar, aquele experimento não foi bem adubado com potássio. Não foi bem adubado com potássio. Então, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Quem não tem cão, caça com gato. Então, se não tem potássio, se vira com sódio. Então, a salinidade ali da água de irrigação melhorou a produção do coqueiro, porque não tinha potássio suficiente para atender toda a demanda da planta. Então, se você aduba a sua cultura direitinho, com os nutrientes necessários, então esse sódio não vai causar benefício nenhum. O sódio só vai substituir o potássio se faltar potássio. Ok? E, professor, oi. Só uma pergunta. O senhor deu o exemplo aí do coqueiro, mas será que outras culturas, esse resultado não poderia modificar? Será que no solo argiloso, com alguma outra cultura, um pouco mais sensível, será que o solo argiloso não teria resultados melhores do que o solo arenoso, em termos de produção, com irrigação de água salina? Olha, isso pode mudar. Em primeiro lugar, se o solo for argiloso, a gente não aconselha irrigar com água salina. Se o solo for argiloso, porque vai ter efeitos colaterais muito grandes. É melhor você comprar um saquinho de cloreto de potássio e
adubar suas plantas. Porque um saco de cloreto de potássio é mais caro do que um saco de cloreto de sódio, tudo bem. Mas se você for usar cloreto de sódio, né, você não pode usar cloreto de sódio com fins nutricionais, com fins de adubação. Então, se o seu solo for argiloso, você tem que ter muito cuidado, porque problema físico, degradação física do solo é muito sério e difícil de reverter, Então, a gente não aconselha estar irrigando solo argiloso com água salina. Agora, às vezes acontece que não tem outra opção, né? O agricultor, a água que ele tem é aquela mesmo, o solo que ele tem é aquele mesmo. Aí fica uma situação difícil, aí tem questões aí sociológicas, né? Sociológicas. Agora, as culturas podem, vamos dizer assim, responder diferentemente. Tem umas que, nas mesmas condições, se fosse outra espécie, lá naquele mesmo solo, poderia ter vamos dizer assim, a magnitude da resposta diferente. Então, teria que ter pesquisa específica para cada cultura, para saber como cada uma vai responder a essa questão de substituição do potássio pelo sódio, certo? Então, isso teria que ver, e também como é que ia se comportar em solos diferentes. Então, teria que fazer o experimento específico para aquela cultura. Aqui a gente deu esse exemplo do coqueiro, dos potássio, sendo substituído parcialmente pelo sódio, né, no solo arenoso, no neossolo quartzareno. Alguma pergunta mais? Bom, um elemento benéfico também pode aumentar a resistência de algumas plantas ao ataque de fungos, a questão de acamamento, que é o exemplo do silício em gramíneas e em outras culturas. O silício tem uma importância muito grande na questão da manutenção da planta ereta. As gramíneas, você sabe que as gramíneas, elas têm um caule muito fininho, arroz, trigo, os capins, então são culturas, o próprio milho, né? Você vê que o colmo do milho é um caulezinho bem fininho. Então, o silício, ele é muito importante para dar rigidez, né? Para manter a planta ereta, Então, o silício é muito importante. Ele reforça as paredes celulares e mantém essa planta ereta, e essa planta fica mais resistente ao acamamento. Pensa aí num pé de arroz, né? Que um pé de arroz tem o de trigo, um caulezinho bem fininho, e aquela panícula lá, cheia de grão pesado, né? O grão pesado tem um peso ali, né? Tem uma força, e a planta não tomba. Então, ela resiste ao acamamento. Então, isso é muito importante. Inclusive, alguns pesquisadores dizem que para a cana-de-açúcar, o silício é essencial, é um nutriente, é um elemento essencial para a cana-de-açúcar. Mas os fisiologistas não consideram silício como nutriente porque ele não é essencial para todas as espécies, né? Seria apenas para algumas espécies e outras não. O silício também aumenta a resistência da planta ao ataque de fungos, né? Existe aí linhas de pesquisa que estuda a questão, essa interação entre nutrição de plantas e suscetibilidade ou resistência ao ataque de fungos, a questão de doenças fúngicas. Então, a epiderme das folhas das plantas, elas ficam mais resistentes à penetração das hifas, né, dos fungos, ao ataque dos fungos, quando a planta está bem suprida de silício. Então, gente, esses elementos químicos não são nutrientes, não são considerados essenciais para todas as espécies, mas eles podem ser elementos benéficos. Ele pode causar algum benefício direto ou indireto em determinadas circunstâncias específicas, tá certo? Tem o caso também, por exemplo, do molibdênio.
O molibdênio ajuda a bactéria fixadora de nitrogênio, que vai também ajudar a planta, né? Então, existe também essa questão aí, tá bom? Alguma pergunta sobre o que a gente falou até aqui? Então, vamos seguir aqui. Fertilidade do solo e produtividade das culturas. Bom, gente, produtividade é a variável mais importante aí quando vocês fazem as suas dissertações e teses, suas pesquisas. Aí vocês anotam lá produtividade, tem os componentes, né? Produtividade é produção dividido por área, né? Produtividade é produção dividido por área. Por isso que a gente expressa o valor em toneladas por hectare, quilos por hectare, etc. Então, é quantidade produzida por área. Então, é produtividade. E é uma variável, produtividade é uma variável que depende de N variáveis. Existem aí os componentes de produção, existem N fatores que influenciam a produtividade. Por isso que a produtividade é a característica mais importante. E, no final das contas, é o que a gente interessa. E, para algumas culturas, é importante não somente a produtividade total, mas é importante a produtividade comercial. Então, em algumas pesquisas, dependendo da cultura, é importante a gente separar produtividade total e produtividade comercial. Então, isso é fundamental. Então, a produtividade é uma variável dependente, né, Y, uma variável dependente, ou ela está em função de diferentes variáveis independentes que a gente chama de X. Lembra lá, na equação de regressão, Y está em função de X, então Y é a produtividade, variável dependente, e X são as variáveis independentes, né? X1, X2, X3, X4, X, etc. Né? Então, por exemplo, a produtividade de uma cultura está em função ou depende de várias características, né? De várias coisas, fatores relacionados ao solo, ao clima, à própria planta, ao manejo que se dá e etc. Porque, por exemplo, em relação ao solo, você tem no solo várias coisas que podem influenciar a produtividade. Então, você tem a fertilidade do solo, tem a questão se o solo tem problema de salinidade ou não, se tem problema de acidez ou não, se o solo é raso, se o solo é profundo. Tem as questões de física do solo, não somente de química do solo, mas também tem as questões de física do solo. Então, questão de biologia do solo, mineralogia. Então, todas as especialidades aí da física do solo vão influenciar nesse fator solo. E tem a questão também de variáveis relacionadas ao clima, como precipitação pluvial, temperatura, né? Amplitude térmica, diferença de temperatura entre o dia e a noite, fotoperíodo. Então, tem essas coisas também do clima, se tem geada, se não tem geada, umidade relativa do ar. São muitas coisas que vão influenciar a produtividade das culturas. Fatores relacionados à própria planta, como o genótipo, a questão do genótipo, a capacidade produtiva da planta, se a produção ela é bem concentrada num período curto de tempo, ou se essa produção ela vai ao longo de muito tempo. Por exemplo, o cajueiro gigante, ele concentra a produção, né, num período bem curto. Já o cajueiro anão precoce, ele distribui a sua produção em um período bem mais longo. Então, isso é uma questão genética da própria planta. Então, tem plantas melhoradas que são bastante produtivas, tem plantas que não foram melhoradas, produzem pouco, plantas adaptadas a determinadas situações de solo e clima, outras não. Então, você tem aí N variedades, fatores relacionados à planta, fatores relacionados ao manejo,
época de plantio, densidade de plantio, poda ou não faz poda, cobertura morta ou não, não sei o quê. Então, tem várias técnicas aí, fitotécnicas, né? A fitotecnia aí trabalha aí com diferentes técnicas, né? Para melhorar o manejo das culturas. Enfim, gente, a produtividade depende de N fatores. Então, você não pode se preocupar apenas com o fator solo e desprezar os outros. Ah, eu gosto tanto de química e fertilidade do solo que eu vou plantar aqui a minha cultura, eu vou adubar com todos os nutrientes, colocar todos os nutrientes em quantidades e proporções adequadas, mas o que adianta você fazer isso e esquecer de controlar as ervas daninhas? Cadê o manejo de plantas daninhas? Vai deixar tudo no mato para as ervas daninhas competir com a sua cultura? Aí não dá certo. O que adianta você fazer uma boa adubação, até gastar muito dinheiro com adubo e não controlar as pragas ou as doenças? Não trabalhar a questão do manejo fitossanitário. Então, gente, você não pode se preocupar apenas com um fator de produção e esquecer dos demais. Solo não faz milagre. Por mais que você ame o solo, por mais que você goste da área, o solo sozinho não vai fazer muita coisa, não vai ser responsável por tudo, não. Inclusive, é muito comum, às vezes, alunos chegar para os professores de fertilidade com uma foto, ou até com uma planta na mão, que arrancou lá do campo, um negócio assim bem feio, e dizer, professor, isso aqui é deficiência de qual nutriente? Às vezes tem estudante que depois que paga a disciplina de fertilidade do solo ou de nutrição de plantas, acha que todos os problemas das plantas são problemas nutricionais, ou a solução para qualquer problema de baixa produtividade é nutricional. E não é, gente. A produção está em função de N fatores. Você tem que olhar o seu sistema de produção com uma visão mais ampla do todo. A nutrição sozinha não resolve todos os problemas, tá certo? Então, isso é fundamental. A produtividade está em função do solo, e agora, só que o solo, ele depende, o fator solo já está em função de vários outros fatores, como a fertilidade, a química, a física, a biologia, a mineralogia, ou seja, vários aspectos aí do solo vão influenciar nesse fator solo aí que vai influenciar a produtividade. Agora, gente, a gente também não pode, às vezes a gente vê até em alguns livros, também teses ou em palestras ou em conversas, pessoas falarem, existe uma fertilidade química, existe uma fertilidade física, existe uma fertilidade biológica. Não existe essa rama de fertilidade, não. Existe uma única fertilidade do solo. Existe uma única fertilidade do solo relacionada à capacidade de suprimento de nutrientes para as plantas. Agora, evidentemente que a fertilidade do solo, ela depende de outros fatores do solo relacionados à química, à física, à biologia, à mineralogia. Então, tem vários fatores do solo, várias características físicas, químicas e biológicas do solo que vão influenciar na fertilidade do solo. Mas não tem esse negócio de fertilidade química, fertilidade biológica, fertilidade mineralógica, fertilidade teratológica, não existe essa rama de fertilidade não, viu? Então, gente, a fertilidade é apenas um componente do fator solo, tendo relações importantes com as demais áreas da fertilidade do solo. Então, fertilidade do solo não é sinônimo de produtividade. Isso é fundamental, por isso que eu coloquei em letras maiores aqui, gente. Fertilidade do solo não é sinônimo de produtividade. Por quê? Porque, embora todo solo produtivo seja fértil, nem todo solo fértil é produtivo. Não existe solo produtivo sem boa fertilidade. Você não vai produzir muito em um solo se ele não for fértil. Solo pobre, produção baixa. Solo pobre, solo de baixa fertilidade,
baixa produtividade. Agora, o fato do solo ter boa fertilidade também não garante que ele vai ser produtivo. Porque o que adianta o solo ter boa produtividade e você não tem água para irrigar? Se não tem água, como é que as plantas vão absorver esses nutrientes? Então, não adianta de nada. O solo tem boa fertilidade, mas tem sódio que nem presta. Aí não vai ter problema. O sódio vai dar problema de toxidez, problema de dispersão de argila, de compactação do solo. Então, isso é muito importante, né? Então, fertilidade não é sinônimo de produtividade. Todo solo produtivo necessariamente tem que ser fértil, mas nem todo solo fértil será produtivo. Pode ser que tenha alguma coisa que limite a produtividade desse solo. E aí a gente precisa manejar todos os fatores de produção. Todos os fatores de produção precisam ser devidamente manejados para poder alcançar o nosso objetivo. Conceito de fertilidade do solo. Gente, lembra daquilo que às vezes acontece? Muita gente, quando está fazendo agradecimentos, aí diz: eu vou evitar de falar nomes, eu vou evitar aqui de citar nomes, porque pode ser que eu esqueça de alguns e vou cometer injustiça. Aí ele fala de maneira mais geral. Quando a gente define ou conceitua alguma coisa, a gente também corre esse risco. Todo conceito que a gente emite a respeito de determinada coisa, a gente corre o risco de deixar algo de fora, de não ser completo. Né? Toda vez que a gente define, conceitua uma coisa, a gente pode ser que não foi suficientemente amplo para abarcar todas as situações. Então, mas é necessário que a gente defina e conceitue as coisas, embora a gente saiba que todo conceito é limitado. Mas a gente poderia dizer que fertilidade do solo é a capacidade, né, do solo ceder nutrientes para as plantas, ou a capacidade do solo fornecer nutrientes para as plantas. Então, a fertilidade tem a ver com a capacidade de suprimento, né, de nutrientes para as plantas. Assim, um solo fértil é aquele que tem boa capacidade de suprimento de nutrientes para as plantas em quantidades e proporções adequadas. Porque o negócio aqui é tão complexo que não é só ter nutriente em quantidade, tem que ter em proporções adequadas também. As proporções de um para outro também são importantes, não é só a quantidade. Então, a coisa é bem complexa. Mas, de modo geral, um solo fértil é aquele que tem boa capacidade de suprimento de nutrientes. Aquele que não é fértil, ele tem baixa capacidade de suprimento de nutrientes. Mas também existe o lado, né, que um solo fértil é aquele também que não tem limitação química para a sua produção. Por exemplo, um solo ácido com alumínio, um solo rico em alumínio, você vai ter problema de toxidez por alumínio. Você pode até, eu tenho um solo ácido, não vou fazer calagem nesse solo ácido, mas eu vou aplicar cálcio, eu vou aplicar magnésio, será com cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, eu vou aplicar potássio, eu vou aplicar todos os nutrientes, mas sem ser via calcário. Então, você vai suprir todos os nutrientes em quantidades adequadas para as plantas, mas o alumínio vai continuar lá causando toxidez às plantas. Então, esse solo seria, vamos dizer assim, um solo na situação dessa, claro que ninguém faz isso na prática, mas se alguém fizer isso, seria um solo com boa capacidade de suprimento de nutrientes, mas é um solo que ia ter problema de produção, porque as plantas vão estar sofrendo o efeito tóxico do alumínio. Então, tem o nutriente lá, mas o solo não produz, né? A planta não produz bem aquele solo, porque tem algum fator limitante, que seria, no caso, o alumínio. Bom, então, continuando aí, algumas considerações a respeito desse conceito de fertilidade do solo.
em primeiro lugar, ele não leva em conta a cultura. E isso é importante, a gente levar em conta a cultura. Por quê, gente? Porque as culturas têm demandas nutricionais diferentes. A gente falou, olha, na maioria das culturas, o nitrogênio é o nutriente acumulado em maior quantidade. Em segundo lugar, vem potássio. Mas eu falei para vocês que banana e melão é uma exceção a isso, né? Já banana e melão acumula potássio em maior quantidade. Então, você tem as exigências nutricionais variando de uma espécie para outra. Cada espécie tem a sua demanda nutricional diferente. As culturas como alho, cebola, né, as culturas da família das, não sei se chama, liliácea, alho e cebola, por exemplo, são culturas que exigem um pouco mais de enxofre do que outras, né? Porque aquele cheiro característico do alho e da cebola são compostos de enxofre. Então, as culturas têm demandas diferentes. Uma cultura rica, uma oleaginosa, como soja, por exemplo, acumula muito nitrogênio. Então, as plantas têm composições minerais diferentes. Então, um solo pode ser fértil para uma cultura e pode ser pobre para outra. Pode ser fértil para uma cultura pouco exigente em nutriente, mas pode ser pobre para outra. Imagina aí você vai plantar tomate e sorgo. Tomate e sorgo. A cultura do tomateiro é uma cultura extremamente exigente em nutrientes. A cultura do tomateiro foi melhorada ao longo dos anos para produzir muito. E o tomateiro produz demais, em torno aí de 100 toneladas por hectare de fruto de tomate. 100 toneladas por hectare de tomate é tomate que nem presta. É muita produtividade. E é claro que tem muita água no fruto, né, de tomate tem muita água, mas é muita coisa, mesmo assim, é muita produção. E é uma cultura que exige muito nutriente. Já o sorgo é uma cultura que exige pouco nutriente. O sorgo é uma cultura já mais adaptada a solos de baixa fertilidade. Tem demandas nutricionais diferentes. Eu fiz aqui, já orientei duas teses de doutorado, uma com sorgo e outra com tomate, em solo aqui de Baraúna, solo derivado de calcário, que é considerado um solo bom, né, de alta saturação por bases, sem problema de acidez, sem problema de alumínio e tal. E a gente observou que a cultura do tomate, a gente foi lá, aplicou doses crescentes de fósforo. Na parcela que tinha dose zero de fósforo, todas as mudas de tomate morreram. Não ficou uma planta para contar a história. A planta não completou seu ciclo de vida. O teor de fósforo no solo era muito baixo, porque esses solos aqui da nossa região, eles têm boa saturação por base e tal, mas são extremamente pobres em fósforo. Né? Um solo pode ser fértil para uns nutrientes e ser pobre para outros nutrientes. Então, no caso do fósforo, extremamente pobre. O tomate não completou seu ciclo de vida, morreu com poucos dias. Todas as plantas da parcela morreram. Não ficou uma para contar a história. Já no caso nesse mesmo solo, o sorgo, a cultura do sorgo a gente plantou, nenhuma planta morreu, e, claro, a planta produziu pouco, atrasou o crescimento, com 20 e poucos dias, quando a gente foi fazer o desbaste, as plantinhas ainda estavam pequenininhas, depois elas cresceram, desarnaram, né? Mas, no final, produziram pouco em relação às parcelas adubadas com fósforo. Então, observe que as culturas, por terem demandas nutricionais diferentes, elas reagem diferentemente à presença ou ausência de determinados nutrientes. Então, enquanto o tomate não completou seu ciclo de vida, morreu logo, com poucos dias, o sorgo completou seu ciclo de vida e ainda produziu alguma coisa. Não produziu muito, mas produziu
alguma coisa ainda. Então, esse conceito de fertilidade do solo é a capacidade do solo suprir nutrientes para as culturas, mas como as culturas têm demandas nutricionais diferentes, um solo pode ser fértil para uma cultura e não ser fértil para outra. As culturas, a tabela de recomendação de adubação lá do estado de São Paulo, elas, quando vão interpretar lá o teor de fósforo no solo, elas levam em conta se as plantas são plantas florestais, se são plantas perenes, né, como as fruteiras, café, plantas anuais ou hortaliça. Ela divide nesses 4 grupos. Por quê? As hortaliças, as olerícolas, são as plantas mais exigentes em fósforo. São plantas que produzem muito em um curto espaço de tempo, então elas exigem muito fósforo. Em segundo lugar, vem as plantas anuais. São exigentes em fósforo, mas menos exigentes do que as hortaliças. Em terceiro lugar, vem as plantas perenes, que demoram muito tempo para crescer e tal. Então, essas plantas perenes demandam menos fósforo do que as plantas anuais. E as que são menos exigentes são as plantas florestais, que são mais lentas ainda no seu crescimento, na sua produção. O produto produzido em planta florestal é fotossíntese, é celulose. Então, são plantas bem menos exigentes em fósforo. Então, as culturas têm demandas nutricionais diferentes. Um solo pode ser fértil para produzir eucalipto, mas pode ser pobre para produzir pimentão. Alguém ia falar alguma coisa? Bom, outra coisa importante, as eficiências de absorção e de utilização de nutrientes pelas plantas varia com a cultura. Tem cultura que só absorve nutriente, né? Que é aquela história do C mínimo, não sei se vocês já estudaram isso na fisiologia vegetal. O C mínimo é a concentração mínima do nutriente na solução do solo que a planta é capaz de absorver. Tem o V máximo, que é a velocidade máxima de absorção, são as constantes cinéticas de absorção de nutrientes. Então, esse C mínimo é a concentração mínima do nutriente na solução do solo, a partir da qual a planta consegue absorver. É igual a questão do fundo do poço, lembra? Lembra aí de um cacimbão, né? O fundo do poço, você vai, desce o balde lá com a corda, lá na rodana, e aquela corda tem uma determinada comprimento, ou você vai tirar água lá no braço mesmo. Então, se o poço secar demais, meu amigo, você não alcança mais a retirar água. O nível da água tem que estar num nível mínimo, a partir do qual você alcança a pegar água. Então, as plantas também, elas exigem uma concentração mínima de nutrientes no solo para poder a raiz absorver. Então, tem planta que é gastadeira demais, exigente demais, que ela só absorve o nutriente se o teor dele estiver bem alto no solo. As plantas, as hortaliças, elas tendem a ter C mínimo mais elevado, né? Elas têm isso. Já as plantas adaptadas a solos pobres, as plantas adaptadas a solos de baixa fertilidade, elas, meu amigo, faz milagre. É igual a camelo no deserto, né? Cacto aí no deserto, no semiárido, sobrevive com pouca água, né? Porque ela é eficiente tanto em absorver como utilizar. Elas são poupadeiras, né, de nutrientes. Tem planta gastadeira de nutriente e planta poupadeira de nutriente. É o CUB, coeficiente de utilização biológica. Quantidade produzida por unidade de nutriente absorvido. Quilos por hectare ou toneladas por hectare produzida por quilo de nutriente acumulado na planta. Então, tem culturas que também, além de serem eficientes para absorver o nutriente do solo, elas também são eficientes em utilizar. O pouquinho daquele nutriente que ela absorve faz milagre lá dentro da planta. Ela consegue produzir muito absorvendo pouco nutriente. Então, nessa questão de melhoramento de plantas, adaptação de plantas aos diferentes ambientes, é muito importante aí essa questão de eficiência de absorção, eficiência de utilização. O professor Laílson tem feito alguns experimentos em algumas culturas
e tem medido essas eficiências. Então, são importantes essas medidas, por exemplo, em trabalhos de melhoramento genético de plantas, a gente tem que procurar sempre plantas mais eficientes em absorver nutrientes, plantas mais eficientes em utilizar os nutrientes absorvidos para produzir muito e gastando pouco, né? Outra coisa é que esse conceito de fertilidade do solo considera que a planta sempre atuará de forma passiva na aquisição de nutrientes do solo, o que não é bem assim. As plantas, através das suas raízes, gente, a rizosfera, né? O que é a rizosfera? É aquele ambiente do solo em contato com as raízes. E se vocês já estudaram lá fisiologia vegetal, anatomia vegetal, já tiveram a oportunidade de ver que no ápice lá das raízes, dos pelos radiculares, é uma região de intensa atividade biológica. As raízes das plantas, elas secretam muitas substâncias orgânicas, elementos químicos. O solo rizosférico é diferente do solo não rizosférico. O que é o solo rizosférico? É o solo da rizosfera. A rizosfera é aquele solo que está em contato direto com a raiz, aquele solo que está encostado à raiz, em contato direto com a raiz. A química ali é bem diferente da química a 1 centímetro de distância, do solo não rizosférico. Então, tem planta que ela, por exemplo, ela emite, secreta, excreta, acho que é excreta, né? A planta excreta hidrogênio na solução do solo, baixa o pH, ela acidifica a rizosfera e, com isso, ela torna os micronutrientes mais solúveis, torna o fósforo mais solúvel. Então, só em acidificar a rizosfera, ela já melhora a absorção de alguns nutrientes, Então, isso são ações ativas. A planta, ela age ativamente para melhorar a absorção de nutrientes. As raízes podem fazer associação simbiótica aí com fungos, etc., né? Então, isso é importante, acidificação de rizosfera. Outra coisa, um solo pode ser fértil sob o ponto de vista de um ou mais nutrientes, mas pode ser que pelo menos um nutriente seja limitante. Depois nós vamos estudar aqui a lei do mínimo e a gente vai mostrar que a produtividade de uma cultura ela é limitada por aquele nutriente que ocorrer em menor concentração no solo em relação à necessidade das plantas, em relação à necessidade da planta. Então, eu disse aqui, os solos da Chapada do Apodi, que são derivados de calcário, são solos que, de modo geral, são considerados solos de boa fertilidade. Por quê? Porque são solos que não têm problema de toxidez por alumínio, não tem problema de acidez, não tem problema de toxidez por sódio. Isso em termos de naturais, certo? Eu sei que tem solo por aí, já por causa de irrigação mal feita, já está com problema de sódio, mas de forma natural não tem problema de sódio. São solos que têm alta saturação por bases, e é uma saturação por bases não por causa do sódio, é alta saturação por bases por causa de cálcio, magnésio e potássio. Tem cálcio, tem magnésio, tem potássio. Então, são solos que têm uma boa reserva de nutrientes. Ferro e manganês nos nossos solos aqui sempre tem mais do que o que a planta precisa. Então, é fértil sob o ponto de vista de ou mais nutrientes. Mas são solos pobres em nitrogênio e fósforo. Nitrogênio e fósforo são os mais limitantes. E entre nitrogênio e fósforo, o fósforo ainda é mais limitante ainda do que o nitrogênio. Então, aquele solo bonitão, ideal, com todos os nutrientes em quantidades e proporções adequadas e tal, não sei o quê, aquilo ali só existe na imaginação da gente. É igual aquela história do príncipe encantado, montado no cavalo branco, que não tem nenhum defeito, que vai fazer a princesa feliz para sempre. Não existe isso. Todo mundo tem virtudes e defeitos.
Todo mundo tem virtudes e defeitos, até mesmo o príncipe e a princesa, inclusive os solos também. Então, tem solo que é bom sob o ponto de vista de química e fertilidade, e é ruim do ponto de vista de física do solo. Tem solos que fisicamente são bons, mas quimicamente são péssimos. Então, você tem que saber conviver em cada situação. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tipos de fertilidade do solo. A fertilidade natural, como o nome natural já dá uma ideia, corresponde à fertilidade do solo quando este ainda não sofreu nenhum manejo ou interferência externa. É aquela fertilidade que a gente recebe dos processos pedogenéticos, né? Consequência direta do intemperismo e da pedogênese. É a fertilidade do solo da mata nativa, né? Da vegetação nativa. Esse conceito de fertilidade natural é bastante utilizado na classificação de solos. A gente usa muito a classificação de solos para levantamento e mapeamento de solos. E na classificação de solos, a gente usa muitos conceitos de distrófico e eutrófico para representar a fertilidade natural. Distrófico é um solo que tem saturação por bases menor do que 50%, e eutrófico é o solo que tem saturação por bases igual ou superior a 50%. Vocês já viram lá a fórmula, né, do V, é saturação por base dividido pela CTC a pH 7 vezes 100. Então, um solo distrófico seria um solo de baixa saturação por bases e, consequentemente, baixa fertilidade natural. E um solo eutrófico seria um solo de alta saturação por bases e, consequentemente, boa fertilidade natural. Mas observe essa tabelinha aqui, onde nós temos dados de saturação por bases, CTC a pH 7 e soma de bases de dois solos. Um considerado eutrófico, porque tem saturação por bases igual ou superior a 50%, nesse caso aqui 67%, e esse outro é distrófico, porque tem saturação por bases menor do que 50%, neste caso 47%. Só que a CTC, né, desse solo eutrófico é 3 centimol de carga por decímetro cúbico, e a CTC desse solo distrófico é 15 centimol de carga por decímetro cúbico. Então, se a gente entra lá na fórmula e isola lá o valor de soma de bases, coloca soma de bases em função de CTC e V, a gente vai observar que este solo aqui tem 2 centimol de carga por decímetro cúbico de soma de bases, e esse outro tem 7. Ou seja, 67% de 3 só dá 2. 47% de 15 dá 7. Então, a gente observa, gente, que aqui eu tenho maior capacidade de suprimento de nutrientes do que aqui nesse solo eutrófico. Porque 67% de uma coisa bem pequenininha não dá nada. Agora, 47%, de uma coisa grande já é muita coisa. Então, para expressar a fertilidade natural, esse conceito de eutrófico e distrófico, ele fica limitado. Ele é limitado, porque os solos têm diferentes CTCs. Então, se eu, vamos dizer assim, estou trabalhando numa região onde eu só tenho solo ácido de baixa CTC, como na região do Cerrado, do Sudeste, do Sul, então, se todos os solos estão com CTC nivelado por baixo, então a gente tem a situação dessa. Mas quando a gente tem solos com variação de CTC muito grande, aí é complicado. Então, você precisa saber, não o número relativo, em percentagem, mas tem que saber o número absoluto. Gente, tenha muito cuidado com números em percentagem, porque números em percentagem, números proporcionais,
são muito utilizados por pessoas de má fé para manipular as estatísticas, manipular os números, para querer valorizar determinada informação e encobrir outras informações, né? Então, tenha muito cuidado com números em percentagem, porque quem gosta muito de percentagem, aumentou tantos por cento, diminuiu tantos por cento, e não sei o que isso representa tantos por cento, tenha cuidado. Para cada número em percentagem, procure saber o que é que significa em termos absolutos, porque 80% de nada é nada, e 20% de uma coisa grande é muita coisa, viu? Então, tem que saber os valores absolutos e não somente os valores. Professor, bom dia. Bom Se, dia. por exemplo, aí não está especificando essa soma de base, né, de quais elementos. Então, imagine se essa soma de base 7 tivesse uma proporção maior de sódio, por exemplo. Então, essa questão de fertilidade já não iria se aplicar, né, de ser maior, porque depende, né? No caso, o sódio não iria contribuir para essa maior fertilidade, no caso desse solo. Isso, porque se for um solo com PST elevada, aí você já teria problema aí. Ou seja, a saturação por bases é alta, mas você não significa que vai ter muito nutriente. Pode ser que tenha pouco cálcio, magnésio e potássio. Essa soma de bases é mais devido a sódio. Então, você não pode ser reducionista. Você, ao avaliar um solo, ao analisar a fertilidade do solo, a avaliação da fertilidade do solo tem que levar em conta o maior número de informações possível na análise de solo para você ter uma avaliação mais segura. Você não pode falar tudo só com base numa característica, né? Você tem que saber o maior número de informações possível, porque se o solo for sólido, você vai ter uma soma de bases elevada. Agora, gente, tem um detalhe, que é um outro problema. Em solos afetados por sais, como você tem muitos sais solúveis, o que é que acontece? A análise de solo pode ficar comprometida, porque você vai lá na análise de solo, verificar que tem teor elevado de sódio, potássio, cálcio e magnésio. Aí você soma isso com H mais Al, vai dar uma CTC elevada e não sei o quê. Só que como você tem muitos sais solúveis, você não pode dizer que todos esses nutrientes estavam absorvidos às cargas negativas do solo. Então, o valor de CTC fica superestimado. Essa CTC não é isso tudo. Então, é uma CTC bem mais baixa. Então, quando o solo é salino, recomenda-se, antes de fazer a análise de solo, fazer uma lavagem do solo. Tem procedimentos metodológicos no laboratório, onde você, quando tem solo salino, você faz uma lavagem com água destilada para retirar o excesso de sais. E aí, depois é que você vai fazer a análise dele. Então, isso é uma coisa trabalhosa e tal, que na prática ninguém faz, infelizmente, né? Até mesmo para análise física do solo, você quando tem solo salino, também é bom, também recomenda isso, porque a salinidade elevada, a força iônica elevada, tende a dificultar também a dispersão lá. Então tem esses detalhes. Não é também porque a soma de bases é elevada que vai garantir que tem boa capacidade de suprimento de nutrientes. Porque se o sódio estiver contribuindo demais para essa soma de bases, então vai ter problema, certo? E para terminar, a fertilidade atual é a fertilidade que o solo apresenta após receber práticas de manejo, como calagem e adubação, dando a ideia da fertilidade de um solo já trabalhado. Ela deve ser interpretada considerando as práticas de manejo anteriormente adotadas. Então, ela é muito dinâmica, né? Toda vez que você cultiva o solo, toda vez que planta, toda vez que faz qualquer coisa no solo, você está alterando a fertilidade atual do solo. É só para fechar aqui, os solos
os solos de cerrado, os solos do cerrado brasileiro são os piores solos do Brasil do ponto de vista de química e fertilidade do solo. Certo? Os solos do cerrado são os piores solos do Brasil do ponto de vista de química e fertilidade do solo, porque são solos com muito alumínio, com acidez elevada, né? E com pobreza generalizada de nutrientes. Também tem baixo teor de matéria orgânica, né? Tem um pouquinho mais do que no semiárido. Tem mais do que no semiárido, mas é baixo. Só tem mais do que no semiárido, mas ainda é considerado baixo. Então, os solos do cerrado são solos quimicamente inóspitos, são solos péssimos do ponto de vista de química e fertilidade do solo. Mas também os solos do cerrado são os melhores solos do Brasil, talvez do mundo, do ponto de vista de física do solo. Do ponto de vista de física do solo, são excelentes. Então, veja aí que nem tudo são flores. É ruim por um lado, mas é bom por outro. Agora, os problemas de química e fertilidade dos solos do cerrado, ou seja, essa baixa fertilidade natural, ela é facilmente corrigida por meio das práticas corretivas, de calagem, gessagem, fosfatagem, potassagem, né? Então, as adubações, as fertilizações, a correção do solo vai fazer com que você construa a fertilidade do solo. Existe muito, o Brasil, ele cunhou essa expressão aí, e é mundialmente conhecida aí, de construção da fertilidade do solo. Você pega um solo que naturalmente é péssimo, de baixa fertilidade. Não tem problema. Eu prefiro um solo ótimo do ponto de vista de física do solo e pobre quimicamente, porque essa pobreza química eu resolvo com muita facilidade. Então, e problema físico é difícil de resolver. Você tem que conviver com ele pro resto da vida. Então, é preferível um solo do ponto de vista de física do solo que seja bom, e a questão da química a gente corre atrás e resolve. Então, no Cerrado, que era uma região que não se produzia nada no Brasil, hoje o Cerrado é o celeiro de produção, né, de grãos, de fibras e de energia. No Brasil está no Cerrado. Mato Grosso, Tocantins, Goiás, oeste da Bahia, parte do Mato Grosso do Sul, enfim, Planalto Central, toda essa região do Planalto Central, que é o bioma cerrado, então, pega parte da Bahia, parte de Minas Gerais, toda essa região é uma região de altas produtividades, é o celeiro de produção agrícola do Brasil, o Cerrado. E por que se consegue produzir muito bem se os solos, do ponto de vista de fertilidade natural, são muito ruins? Porque houve a construção da fertilidade desses solos, por meio de calagem, gessagem, adubação fosfatada corretiva, adubação potássica corretiva, ou seja, não tem nada, mas a gente bota e constrói a fertilidade do solo e aí produz muito. Ok, pessoal?